Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu salvo a igreja, os irmãos amados, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje é culto de maravilhas, irmãos. E olha, se eu saísse daqui, nesse momento aqui, fosse para casa, já estava bom. Porque Deus falou poderosamente através dos louvores, da palavra, das oportunidades. Eu glorifico o nome do Senhor. Os testemunhos que foi contado aqui, o milagre de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas assim, irmãos, eu estava meditando nessa palavra em casa, desde de manhã que o Senhor colocou essa mensagem, né, na minha mente. Abram suas Bíblias aí, irmãos. Pode ficar sentados mesmo. Aleluia. Salmo 103. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 103, Glória. versos 10. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 103, versos 10. Louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor fala assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chamou mais atenção, irmão, nesse salmo, foi aqui o versos 10. Eu vou repetir mais uma vez. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Isso quer dizer o quê? Que Deus não vê como o homem vê. O olhar de Deus é diferente na minha e na sua vida. Deus olha para mim e para você com um olhar de misericórdia, de amor. O homem aqui no mundo pode olhar para mim e para você às vezes sem piedade, né? Mas Deus não. Ele olha lá do céu. O olhar dele é tão diferente, irmão. É tão de amor, de compreensão, de carinho, que a palavra do Senhor mesmo fala: não nos retribuiu segundo os nossos pecados. Imagine aí se Deus nos tratasse, né, mediante aos nossos pecados. Se o Senhor fala assim: você pecou, acabou para você. Então, imagine aí. Não existiria mais um na face da terra. Todo mundo ia ser exterminado. Mas o que me levou aqui, irmão, eu estava meditando nessa palavra, e o Espírito Santo de Deus me levou, abram suas Bíblias aí, em João, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Com suas Bíblias, irmãos, em João, capítulo 8. Eu vou ser breve, por causa do horário também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 8. Foi que lemos lá em Salmo 103, versículo 10. Alguém lembra? Alguém pode ler? Não nos tratou conforme segundo os nossos pecados. Glória. Pronto. Eu posso encaixar perfeitamente esse versículo aqui em João 8. Posso. Como? Vamos ler? Presta atenção, irmãos. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus, a maior parte do tempo do nosso Senhor Jesus Cristo era ensinar a palavra de Deus, era também curar os enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério do Senhor Jesus foi 3 anos aqui na terra. Esses 3 anos Jesus Cristo só operou maravilhas e milagres, e continua operando e vai continuar operando em nossas vidas, irmãos.
Aleluia. E aqui ele fala: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Aonde Jesus chegava, o povo estava presente também, porque a presença de Deus atrai, né? A presença de Deus, ela assim, quando Jesus está num lugar, irmão, o povo vai atrás. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus era muito cercado pelo povo. Quando fala povo, multidão, é muita gente, viu? Imagine aí mais de 5.000 pessoas atrás de Jesus, seguindo Jesus. E aqui fala: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Os escribas e fariseus viviam no tempo da lei ainda. Eles estavam ali debaixo da lei. Porque Jesus veio, irmão, hoje nós estamos debaixo da graça. Não estamos mais vivendo no tempo da lei, não. E aqueles escribas e fariseus viviam no tempo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que aconteceu? Eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Naquele momento ali, ele pegava aquela mulher no flagra ali, em adultério. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu aqui no 4? E pondo-se no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Pronto, já começou a acusar, começou a apontar. Aquela mulher realmente, ela agiu de forma errada. Agiu. Irmãos, Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, viu? Glória! Ele ama o pecador. O pecado ele abomina, mas o pecador ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor fala no 5. E na lei nos mandou. Olha aí, eles viviam o tempo da lei. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Os irmãos estão entendendo? Amém. Os escribas e fariseus queriam que apedrejar aquela mulher, porque ela foi pega em ato de adultério. Na mente deles, né? Ela tinha que ser apedrejada e acabou. Tinha que ser morta. Mas Jesus Cristo, irmão, veio para mudar tudo isso. Porque hoje estamos no tempo da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eles falaram assim: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E eles perguntaram a Jesus: e o Senhor Jesus, o que diz? Né? Eles estavam ali perguntando a opinião de Jesus. O que o Senhor? E o Senhor Jesus, o que diz? E o Senhor assim respondeu: isto diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Olhe bem. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eles falaram ali com Jesus, Jesus calado. E aqui fala que Jesus se inclinou e escrevia com o dedo na terra. Nós não sabemos, né, o que Jesus estava escrevendo ali na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor Jesus ficou ali, naquela paz que o nosso Senhor Jesus tem. Louvado seja o nome do Senhor. Eles falando e o Senhor Jesus escrevendo na terra. Só ouvindo o que estava acontecendo naquele momento ali. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala assim, irmãos: e como insistissem, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus chegou para ele e falou: olha, aquele, louvado seja o nome, que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pronto, Jesus falou: aquele que está sem pecado aí, seja o primeiro aí a atirar a pedra contra essa mulher. E aí, irmão, quem está sem pecado aí, atira aí a pedra aí sobre ela. Resultado disso, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E tornou-se a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus voltou a se inclinar e continuava a escrever na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ouviram isto, qual o resultado? Saíram um a um
a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Irmãos, quem veio para julgar? Quem tem o direito de julgar? Às vezes, né? Passamos, não podemos ser hipócritas, na verdade. Porque às vezes, sem querer, muitas vezes até julgamos, né? Até por um lado inconsciente, falamos às vezes nosso irmão, às vezes julgamos. É assim. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que quem julga é Ele. Aliás, o Senhor Jesus nem julgou aqui. Ele nem condenou aquela mulher. Ele nem julgou, porque o juiz, ó, o Todo-Poderoso, é o nosso Deus. E ali o Senhor Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, todos saíram, desde os mais velhos até o menor, o mais novo. E aí? Como é que fica essa situação? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão? Todos saíram, então todos, o que quer dizer com isso? Todo mundo ali estava em pecado. Pecado embutido, escondido, debaixo do tapete. Ninguém ali se levantou e pegou uma pedra. Eu posso até imaginar a cena. Todos ali com uma pedrinha na mão, já preparados para atirar naquela mulher. Eu posso imaginar a cena, quer ver, né? Nossa imaginação é fértil. Eu posso até imaginar aquela cena. Todos ali preparados, esperando o que o Senhor Jesus ia falar. Mas eles caíram do cavalo. Eles caíram todos do cavalo. Porque o que lemos lá em Salmo 103, 10, louvado seja o nome do Senhor, se enquadra perfeitamente a vida dessa mulher aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E em continuação, meus irmãos, aqui a palavra, a leitura de Deus, fala assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como insistir, se perguntaram, endireitou-se e disse: aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E no 8 fala assim: tomando e tornando, inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente na minha e na sua vida. Tem momentos que passamos, né, irmãos? Um momento, como o pastor falou aqui, que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo. Quando acontece algo na minha e na sua vida, às vezes todos vão embora, mas tem um que não vai. Quando todos te abandonarem, irmão, tenha certeza, você não está só. O nosso Jesus está com você. Você não está só. Deus não vai nunca nos desamparar diante de qualquer adversidade, de qualquer situação. Porque aquela mulher ali estava numa situação muito assim, né? Que aos nossos olhos aqui, quando a gente começa a ler, ela errou. Mas Jesus abandonou? Todos saíram, porque todos ali estavam em pecado. Jesus Cristo poderia também se retirar e ficar só ela só. Não poderia? Mas não, irmão. O Senhor não nos abandona, não. Mesmo diante de dificuldades, situações até extremas, Deus não vai nos deixar só. E aqui é a palavra do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? O Senhor Jesus perguntou a ela: onde é que estão eles? Aleluias. Ninguém te condenou? O Senhor perguntou, né? Aquela mulher: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu e você condenamos, irmãos. Às vezes eu e você condenamos. Nós não vamos ser hipócritas. É ou não é? Às vezes eu e você apontamos. Às vezes a gente não sabe a situação do irmão. Realmente a gente vê certas situações, né? Mas com essa palavra aqui, irmão, tocou. É como uma flecha, né? Porque primeiro aqui para depois lá. Louvado seja o nome do Senhor.
Hoje Deus quer mostrar para mim e para você que nem Ele condenou aquela mulher. Quem somos nós para condenar alguém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho que aprender a cada dia. Eu tenho que sim orar, né? A gente tem que, Senhor, a gente vê qualquer situação de alguma pessoa, a gente colocar o nosso joelho no chão, oh Deus, tenha misericórdia. Vai de encontro. Liberta, Senhor. Hoje eu estou fazendo assim. Quando eu vejo qualquer situação, eu boto meu joelho no chão e começo a orar. Aí começa as lágrimas, porque o Espírito Santo começa a mover você a orar, a você interceder por aquela pessoa e começa. Quando eu começo a orar assim, irmãos, a lágrima cai quente. Eu começo a interceder, eu sinto a presença de Deus. Eu estou aprendendo a cada dia a não condenar, mas sim orar e pedir a Deus que liberte. E aqui, o nosso Senhor Jesus, Ele falou assim: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Como eu tinha falado aqui, que Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Aqui também aconteceu uma situação, aí mesmo em João 5, louvado seja o nome do Senhor, que fala assim: cura do paralítico de Betesda. Deus curou aquele homem, foi até o encontro daquele homem, tanque de Betesda, amém. Resumindo a história. Mas ali, irmãos, no 5,14, fala assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhes: eis que já está são, não peques mais. Olha aí. Para que te não suceda alguma coisa pior. Então aquele homem estava naquela situação por causa do quê? Do pecado. Naquele momento ali, Deus, Jesus Cristo, não olhou, né, o que ele fez, mas o Senhor Jesus estava interessado sim em ele receber a cura. Glória a Deus. E o Senhor falou: olha, vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Falou com aquele homem. A mesma coisa Jesus falou com aquela mulher. Ele falou assim: louvado seja o nome do Senhor, eis que já está são, não peques mais. Então, irmão, o que é que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Que há esperança. Mesmo que o homem aponte e fale para você e fale para mim: poxa, não tem mais jeito, que nada, já foi, não é assim? Mas não, irmão, aos olhos de Deus há uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você abre aí suas Bíblias em Provérbios, para terminar, abra aí, irmão, suas Bíblias em Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra aí suas Bíblias em Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, Provérbios capítulo 28, versos 13. Olha o que está escrito aqui, ó. 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Glória a Deus. Está vendo, irmão, que há jeito, que há solução? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você, irmãos, pedimos a Deus: Senhor, irmãos, as misericórdias do Senhor é a causa de eu e você não sermos consumidos. Porque se depender do homem, o homem acusa, o homem condena, um fala assim, mata, o outro fala assim, é melhor esfolar. Mas Deus não, irmão. Deus não nos vê assim, não nos trata assim. Porque o amor de Deus pela mim e pela sua vida é tão grande. É tão grande a misericórdia de Deus pela mim e pela sua vida, irmão. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje. É pela misericórdia de Deus. Então, irmão, aquele que confessa, aqui como está em Provérbios, louvado seja o nome do Senhor, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu não sei, irmãos, o que os irmãos estão passando. Eu não quero nem saber, porque Deus sabe. Mas se você fez algo que desagradou a Deus, bote seu joelho no chão e peça perdão. Porque aquele que confessa e deixa, alcança o quê?
A palavra do Senhor fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Irmão, Davi fez tantas atrocidades. Mandou matar Urias, não foi isso? Mandou matar para poder ficar com a mulher do homem. Fez tanta coisa. Mas Davi, ele confessava ao Senhor e deixava. Ele confessava os seus pecados, ele deixava. Irmãos, é isso que Deus quer de mim e de você. Porque pecado guardado, ele vai acumulando, viu? Ele acumula. A cada dia, eu já amanheço, já pedindo, todos os dias, eu já amanheço o dia, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Todos os dias, Senhor. Todo dia, Senhor, obrigado por esse dia. Eu faço minhas orações. Senhor, perdoa os meus pecados. Toma a direção nesse dia de hoje, Senhor. E assim vai. Entendeu, irmão? Então, o que é que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Ainda há uma esperança. Nem tudo está perdido, irmão. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso com a sua vida. Tenha certeza disso. Na verdade, que nós não somos merecedores nem de pronunciar o nome do nosso Deus. Não somos, não. Imagine aí. Mas Ele, irmão, Ele nos ama. Glória. Ele nos quer bem. Ele nos quer ver bem. Ele nos quer ver felizes. E nessa noite assim, irmãos, continue firme com o nosso Deus. Continue na presença de Deus. Glória. Se esforçando, irmão. A cada dia buscando mais a presença do Senhor, porque os dias estão maus. Os dias estão maus. Jesus está voltando. Como nosso irmão aqui, nosso irmão Vitor, a criança ainda, teve um sonho com a igreja aqui sendo arrebatada. A igreja cheia de gente. Nosso irmão Vitor contou o sonho tem um tempinho. E as pessoas saíram. Quando saíram, o céu se rasgou. As pessoas foram arrebatadas, veio uma luz e levou. Então Jesus está voltando. Eu sempre lembro aqui no sonho também que meu filho Islan teve, já tem um tempo. Louvado seja o nome do Senhor, me veio aqui na minha mente, é para eu falar, né? Que ele estava num quarto, um quarto todo branco assim, irmãos. E no sonho ele viu um calendário na parede. E nesse calendário estava marcado de azul o dia que Jesus ia voltar. Mas só que Deus não permitiu que ele visse a data. Deus não permitiu. Mas ele sabia que aquela marca ali azul era o dia que Jesus ia voltar. Então, irmão, o dia já está marcado. O dia já está marcado. Falta pouco para esse céu se rasgar aí, ó. Falta pouco. Então vamos nos agarrar a Deus, irmãos. Vamos nos despojar na presença de Deus. Glória a Deus. A cada dia, louvado seja o nome do Senhor, temos que orar pelos nossos. Pedir a Deus que converta também aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados, porque são muitos. E aqueles também que não conhecem da palavra de Deus, que a gente venha que pedir a Deus que venha nos capacitar para estar levando a palavra também para essas pessoas. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor nessa noite foi essa, para mim e para você. Né? Porque Deus, Ele é misericordioso. E Ele não vê como o homem vê. O olhar de Deus é completamente diferente. Amém? Palmas para o nosso Deus que Ele merece. Deus ele é fiel, né, irmão? Deus ele é fiel.